tudo que é bom presta. É uma redundância, né? Mas é para tirar uma onda também, né? Para brincar um pouco com o sentido dessa coisa de a gente precisa difundir aquilo que é bom. E não há espaço para você difundir aquilo que será um malogro, que será um malgrado, que formará mal um cidadão, um sujeito, uma criança, etc. O ideal é sempre você trabalhar com coisas que formem bem, que levem a uma coisa bacana, independente de religião, né? Um sujeito que vai respeitar o outro sujeito, que vai respeitar o ambiente do outro sujeito, que vai se auto-respeitar, que vai respeitar a obra, que vai ter acesso à obra, né? Essa coisa, eu acho que é um pouco por aí. Mas um pouquinho da minha história eu posso contar, né? Meu nome é Josafá Paulino de Lima. E desde guri, né, que eu comecei a mexer com as artes e tal, e comecei a assinar tudo que eu fazia com Josafá de Oroz, porque eu nasci em Oroz, Ceará. Meu pai, José Paulino de Lima, era do Denox. Então, onde ele ia fazer um açude, fazia um menino. Sempre me relacionei com as artes, né, desde casa. Tem irmão que desenha também. Meu pai gostava de escrever, todos os dias escrevia alguma coisa. E semi-alfabetizado, né? Mas escrevia sempre. E também fazia uns desenhos bem rústicos e tal, né? Eu lido com várias linguagens, né? Eu sou da literatura, sou da gravura, sou da escultura e da escrita em geral. Bem, né? Além das artes visuais, eu tenho formação em sociologia. Formação superior em sociologia. Exerci por um tempo, não como sociólogo, né? Mas como educador. Hoje ainda sou educador também, né? Mas hoje mais no campo das artes. Dou aula de escultura, dou aula de pintura, aula de gravura, de desenho, de cordel. E também, se precisar em outros campos do conhecimento, também a gente arranha, né? A gente chega lá também. Então, acho que aos 12 anos, eu que já era um copista de Ismael Nery, do povo da modernidade plástica no Brasil, né? Que era Portinari, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Caribé, e outros tantos, eu copiava esse povo, né? E já pintava ali em telas, de forma que, né, com essa idade, 12 anos, já fiz minha primeira exposição. Quando você cria algo, criar mesmo algo, é algo que não existia nesses milhões de presença do homem na Terra, não existia aquela coisa que você criou. E daqui para frente também, milhões de anos para frente, também não vai ter mais outra criação daquela, se tiver é plágio. Então a arte é um pouco isso, é você criar algo absolutamente que não existe e colocar ele no centro do desenvolvimento, das ideias, do que você imaginar da humanidade. Né? Quando eu escrevo, por exemplo, a Feira de Campina Grande em cordel, e que alguém lê isso aqui em qualquer lugar do mundo, vai saber algo sobre Campina Grande e sobre Josafá, né? Isso tem uma certa dimensão, vamos dizer, universal. Embora seja pragmático, né? Ele é definitivo. Esse está escrito. Alguém vai escrever outro, mas esse é o meu. Esse é o que já foi. E esse é o que é e esse é o que será, né? E isso é a arte. E essas riquezas que tiveram, né, e que ainda subsistem em Campina Grande, elas são sempre motivo onde eu vivo, né? De elaboração do meu trabalho, né? É um andamento, né? A vida a gente vai se descobrindo, a gente vai se ambientando, a gente vai evoluindo, a gente vai se aventurando também. E a arte é um pouco isso, a arte é uma aventura do conhecimento, da percepção, do saber, né?
e que não necessariamente a parte técnica necessariamente não é arte. Criar é uma coisa muito específica, né? É um acontecimento. Eu faço e depois aquilo que eu faço me surpreende, né? Eu digo, isso é meu, eu fiz isso. Muitas vezes eu encontro coisas, né, que eu escrevi há um tempo, até dentro de livros, né? Eu digo, poxa, isso é meu. Eu sei do momento em que a criança lá, né, ou um jovem também, depois que criou um desenho X e transferiu para a matriz, e quando ele vai tirar a cópia, eu sei o que acontece no sujeito, entendeu? Mas é aquilo ali que eu falo que não tem uma apreensão desse momento e um aproveitamento. Aí tem a solidão do artista, daquele que pensa, daquele que faz e daquele que está ali em formação. Eu me dou a um processo que para mim é um luxo, né, de menos sofrimento. É um automático mesmo, um automatismo, e há um convencimento também desse automatismo, né, de uma obra, vamos dizer assim, original e que tem força, né? Qualquer artista ou qualquer pessoa que cria vai querer sempre as condições de reserva, de tranquilidade, né? Você, para criar ou para escrever, como é que você vai escrever ao mesmo tempo fazendo um ofício para não sei quem, fazendo almoço, que eu faço, que eu também gosto de cozinhar. Você tem uma hora de foco. É como se fosse uma entrelinha, falando de uma experiência, né? Eu estou na cama lendo e ali entre uma frase e outra, entre um verso e outro, eu vejo uma entrada que eu posso ir e eu entro ali e vou. Então é uma abertura, né? É uma complementação, é uma ressignificação, é uma nova ambientação para uma obra e para um sujeito. Eu acho que todo mundo que cria, cria nesse sentido, né? De abrir portas, né? Ou abrir portais. Eu acho que a arte é isso, sabe? É o esforço de você melhorar o mundo, melhorar as pessoas para este mundo. Eu acho que é isso. E o campo dela é esse campo do inexistente. Ao fazer arte, aquilo que não existia, você está compondo aquele xadrez, né? Botando uma peça a mais naquele drama, naquele jogo que é a história da humanidade, né? Se eu tenho leitores, né, eu posso confeccionar cordéis. Se eu tenho leitores, eu posso escrever cordéis, né? Se eu escrevo, se eu tenho leitores, se eu vendo, eu posso ter alguém que pode me representar. Se eu não conheço as artes ou as habilidades ou algum artista, algum poeta, né, que escreve, se eu não reconheço a importância disso num contexto de educação, de sensibilização pela poesia, de dimensão memorialística, né? Se eu não conheço nada disso, eu não tenho por que lutar por isso. Quando essa coisa não acontece, acontece o processo de inanição, né? Você vai, como diz um autor que eu não sei aqui, você vai adoecendo o olhar, né? Você vai perdendo as expectativas, perdendo as esperanças, você vai deixando de produzir, etc, etc. Entendeu? E isso, tanto uma coisa como a outra, né? Tanto para o positivo como para o negativo. Então não tem como você preservar aquilo que você não conhece. Então o conhecimento é fundamental. Então você pode até sensibilizar, você pode até formar ou levar aquele aluno para um campo de expressão técnica, na gravura, na escultura, no desenho, na pintura, no cordel, na literatura, né, em geral, em tudo.
Mas se você não tem um Estado e uma sociedade, Estado que eu falo, Estado é Estado de governos, né? O instrumento Estado, não é o Estado da Paraíba. Um Estado preparado para receber, para acolher e para desenvolver e para encontrar saídas de ocupação, de renda, de formação do sujeito, a gente não está indo para lugar nenhum. E cada vez que você ou fala ou repassa isso para alguém ou ensina, você tem sido o guardião desse conhecimento, desse saber, o socializador dessa forma de estar no mundo, de criar, né? Eu acho que é nesse sentido. O guardião é um pouco aquele que sabe também, sabe? É o papel de um professor, você está chamando de um guardião, né? Um professor é um guardião de um saber, né? E eu acho que nesse campo, eu sou também um guardião desse saber, né? Acho que tão desprestigiado por muito tempo, hoje está havendo uma retomada, né? Desse saber mais específico da produção de cordel, né? Do folheto de cordel e também da xilogravura. Olha, é um sentimento importante, né, de ser guardião, porque implica numa responsabilidade em relação a um projeto de humanidade, né? O que eu faço, eu sei que contribui para formar bem e melhor o cidadão, a pessoa humana, né? Enquanto guardião, né, é também um guardião da qualidade das obras, da qualidade da obra, da qualidade da manifestação artística, né? Eu acho que você tem que ser guardião daquilo que presta. Porque a arte ela tem uma contribuição importante para o sujeito se olhar dentro do seu tempo, dentro de si mesmo, né? No outro, né? Ela pode e deve ter essa presença permanentemente. A minha ideia de eternidade, por exemplo, é uma árvore. O que é uma árvore que está ali? É uma árvore que vem milhões de anos, como está ali. Eu peguei um semente de abacate e botei ali para ver se elas vão enraizar. Para eu plantar. Esse abacate é o mesmo de quando surgiu o primeiro abacate. E vai ser o mesmo daqui a centenas de milhares de anos. E a gente é do mesmo jeito. A eternidade é a semente que gera o fruto, que gera a árvore, que gera o fruto, que gera a árvore, que gera o fruto, que gera... Bota a flor no meio também aí, né?